Seja muito bem-vindo a mais um episódio especial de final do ano do Pega Visão. Para participar, me manda um direct, uma mensagem no @FernandoVerchay, lá no meu Instagram, e vem aqui também falar de futebol com a gente. Bom, vamos agora trazer aqui mais dois participantes que fizeram parte da nossa história durante este ano. Mas antes disso, vamos para um rápido break, somente 30 segundos. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. Não falei que era rapidinho? Agora vamos para os participantes. Roda o VT da nossa primeira comentarista, Keila Marques. Bom, meu nome é Keila Marques, está de volta, no Pega Visão, comentando mais uma vez sobre futebol, dessa vez falando sobre a Copa do Mundo. Foi muito bom, eu adoro falar de futebol. O programa de hoje vai ser diferente, a gente vai falar sobre curiosidades, sobre os anos da Copa, sobre tudo que aconteceu na trajetória do Brasil até agora, não só falando de jogos, mas da campanha que o Brasil fez, a campanha das Copas, dos campeões. Acredito que vocês vão gostar bastante, porque a gente falou muita curiosidade. Pode entrar, Keila. Seja bem-vinda mais uma vez. Tudo bem? Tranquilo? Pode sentar. Já vou chamar aqui o segundo comentarista. Roda o VT do Marcelo Júnior. Meu nome é Marcelo Júnior. É uma emoção única, Agradecer a Band pela oportunidade, uma oportunidade rica, única, e que dá a gente a chance também de ser comentarista por um dia. A gente sabe que o Copa do Mundo é um evento marcante, Acontece uma vez a cada 4 anos, é a maior competição do mundo. Acho que todo jogador sonha em jogar uma Copa do Mundo, e quando você fala de Copa do Mundo, você fala de paixão, você fala de diversidade. O futebol acaba unindo todas essas coisas em comum. Chega mais, Marcelo. Tudo bem? Tudo certo? Fica à vontade. Bom, agora aqui com o Marcelo e aquele, eu tenho o desafio de falar de todas as Copas do Mundo. Estou bem acompanhado aqui, o pessoal já veio no Pega Visão, já falou muito bem de futebol e vão me ajudar aqui nesses mundiais. Essa é a curiosidade deste episódio aqui do Pega Visão. Então vou começar aqui com a Copa de 1930, a primeira Copa que foi no Uruguai. Contar algumas curiosidades de cada uma das Copas. A Copa iniciou no Uruguai porque antes da Copa do Mundo tinha as Olimpíadas, que era o torneio mundial, vamos dizer assim, mais famoso. E o Uruguai tinha vencido as 2 últimas edições das Olimpíadas. Então ganhou a vaga para ser o país sede da Copa do Mundo. Afinal, o Uruguai venceu da Argentina por 4-2. Então vou seguindo aqui nas curiosidades. Vamos para a Itália, Copa de 1934. Marcado pelo fascismo do Mussolini e nazismo do Hitler. Itália e Alemanha também duelaram bastante na Copa. E aqui, para contextualizar mais essa época, 34, eu vou avançar um pouco para 36, nas Olimpíadas de 36. Já daquela época, esses governos ditatoriais, vamos dizer assim. Uma curiosidade muito grande, o Hitler com aquela mania, o povo ariano é povo superior, o branco é superior ao negro. Bem feito por Hitler, que Jesse Owens bateu, um homem negro, bateu vários recordes nas Olimpíadas, 4, na presença do Hitler. E o Hitler se negou a dar a medalha para ele, mas outras pessoas entregaram merecidamente. Eu estou até com a camisa do Muhammad Ali aqui, eu que sempre acompanhei esportes, então Muhammad Ali, o Cassius Clay, os dois nomes que ele é conhecido, o maior boxeador de todos os tempos. Mike Tyson, negro. Anderson Silva, sou de Curitiba, um dos maiores atletas que eu vi na vida. Pelé nem se fala, Se tiver alguma dúvida, ainda Hamilton na Fórmula 1, um dos poucos negros que chegou, bateu todos os recordes. Então, bem feito por Hitler, tem que respeitar aí. Muitos negros fizeram sucesso no esporte, demais mesmo. Essa edição, a Itália foi campeã, vencendo a Tchecoslováquia por 2-1. Passando agora para a França, em 1938, o que aconteceu? O Uruguai, 1930 na América, depois a Copa foi para a Europa, em 1934. Em 1938 era para a Copa voltar para a América, mas não, continuou lá pela Europa. Então muitos países aqui da América do Sul se negaram a ir para a Copa. Falou, a gente achou que ia alternar. Uma Copa num continente, outra na outra, então apenas Brasil e Cuba foram para essa Copa na França em 1938. As curiosidades aqui é que a Espanha foi o primeiro país a não participar de uma Copa devido a uma guerra, que era a Guerra Civil Espanhola.
E a Inglaterra, que inventou o futebol, não participou da Copa. Falou, essa competição aí não tem muito glamour, não importa muito. E ficou de fora da Copa. Bom, a final, a Itália venceu a Hungria por 4-2 e o Brasil ficou em terceiro lugar vencendo a Suécia por 4-2. Em 1942 e 46 não teve Copa, Segunda Guerra Mundial. E em 1950, todo mundo sabe que o Uruguai venceu no Maracanã. O meu destaque dessa Copa é o seguinte, Ademir de Menezes, o queixada que fez história no Vasco, ele foi o artilheiro dessa Copa, brasileiro, fez gol na final, só que o Brasil perdeu e ninguém muito fala do Ademir de Menezes, o queixada, jogador do Vasco. Então, são detalhes do futebol, né? O cara joga super bem, é artilheiro, faz gol na final, mas não é campeão. E ainda uma observação que o Queixada não jogou a Copa de 46 e 42, que foi Guerra Mundial, ele estava também no auge ali. 2 Copas não pôde jogar, não existiram, a que foi jogar foi vice-campeão. Então lembrar aqui, quase ninguém fala dele, mas vou repetir aqui, Ademir de Menezes, o Queixada. Bom? Em 1954, já daqui a pouco vamos para 58 aqui com os comentaristas também, sou filho de Deus, vamos falar todos aqui daqui a pouco, né? Mas 54, Copa na Suíça, Puskás foi eleito o melhor jogador desse Mundial, fez gol na final, jogou muitos anos pelo Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, e é o cara do prêmio Puskás, né? Todo ano tem o gol mais bonito do ano, tal, grandes jogadores já venceram o prêmio Puskás, por exemplo, Cristiano Ronaldo, Neymar. E por que prêmio Puskás? Porque ele jogou também muito bem na Copa do Mundo, fez grandes jogos. E para não ficar só ali no Pelé, Maradona, os grandes, né? A FIFA também decidiu lembrar aqui de um outro grande jogador. Essa é referência ao Puskás. O Brasil perdeu para a Hungria nas quartas de final, a Hungria do Puskás, que chegou na final, mas perdeu para a Alemanha por 3-2. Bom, agora 1958, vamos lá com o nosso amigo Marcelo. Fala aí para dar uma respirada aqui, Marcelo. É isso aí, Richard. É uma Copa primeira Copa, né, que o Brasil levou, uma Copa bem interessante que foi onde que o mundo conheceu Edson Arantes do Nascimento, né, o Pelé, juntamente ali com o Garrincha, uma Copa que o Brasil tinha um ataque muito forte, né, o Pelé desde o primeiro início se destacando. Vale lembrar também que o Pelé e o Garrincha não começaram jogando como titular, não foram titulares durante essa Copa, entraram logo ali no segundo ou terceiro jogo. E logo depois disso o Brasil praticamente aí já contava com um dos favoritos já para chegar à decisão. O Pelé inclusive chegou a marcar um golaço na final, né? Aquele gol que ficou marcado na história aí, que ele dá um lençol no zagueiro sueco e faz a finalização, acaba marcando o gol. E o Brasil ganhando um anfitrião, né? Que a Suécia sediava a Copa, o Brasil conquista esse título mundial e o Garrincha também ficou marcado por fazer essa dupla Pelé e Garrincha, que ficou marcada aí na história do futebol até hoje. Ainda bem que o Brasil foi bicampeão, né? 58, 62, que agora também ficou mais tranquilo aqui. Passo para a Keila, continuando 58 campeão. E em 62? Em 62, como ele estava falando, os 11 que fizeram a final iniciaram na estreia 9, né? O Brasil teve o Pelé ele meio que ele se machucou no início, né? Mas ele terminou a competição com 3 gols, foi vice-artilheiro. E nessa lesão dele, quem assumiu a responsabilidade foi o Garrincha, que fez 4 gols, foi artilheiro junto com o Vavá, né? Foi artilheiro junto com o Vavá e ele ainda deu 2 assistências. Garrincha no final da competição estourou, botou a Copa debaixo do braço e o Brasil foi bicampeão. Certo, até já falei que em outros programas, assim como a Keila disse, realmente o Garrincha foi muito importante na Copa de 62. Claro que quem leva também sempre os créditos, merecidamente, é o Pelé, mas o Garrincha foi o principal jogador, até disse que o Botafogo deveria fazer um museu só para o Garrincha, tamanha importância dele para o Botafogo e para o futebol mundial. Chegando na Copa de 66, que foi na Inglaterra, a maior lembrança, né, a maior polêmica desse Mundial, a Inglaterra chegou na final contra a Alemanha, empatou em 2-2, foi para a prorrogação. Na prorrogação, o jogador inglês dá um chute, dá no travessão e pinga na linha. Até hoje ninguém sabe dizer se a bola entrou ou se não, já tentaram fazer um VAR da atualidade, pegando as câmeras daquele tempo, não dá para dizer se a bola entrou ou não. Mas o juiz deu gol. Claro que o Pelé foi muito mais jogador que o Eusébio, e até selecionei aqui uma reportagem dele que ele falou depois dessa Copa. Eu jurei nunca mais jogar outra. A lição é que você nunca deve ter medo de mudar de ideia. Que bom que o rei do futebol mudou de ideia, voltou para a Copa em 1970 e trouxe outro título para o Brasil. Fala aí, Marcelo. Exatamente. Sim, em 58 ele chegou com 17 anos, né, para sua primeira Copa, assim,
bem novo, em 70 ele já estava se despedindo, né? O Pelé fez sua última Copa e com um companheiro de ataque diferente, né? O Jairzinho, que foi o único jogador até hoje na história de todas as Copas a marcar todos os gols, o único jogador que marcou gols em todos os jogos de Copa do Mundo. O Furacão de 70. O Furacão de 70, exatamente, a torcida do Botafogo vai se lembrar disso. E um detalhe interessante que nesse ano, na Copa de 1970, o Jairzinho ele não foi eleito o melhor jogador da competição, né? Da Copa do Mundo. Não foi eleito o jogador da competição, que muita gente acha que era para ele ter sido eleito. Tem até um debate, né? Porque o Pelé foi eleito o melhor jogador da Copa de 70, mas muita gente diz que o Jairzinho jogou mais do que o Pelé essa Copa, pelos gols e também por todas as partidas, porque ele jogou bem todas as partidas. E uma Copa também que o Brasil teve uma geração muito forte. Gerson, enfim, tinha um time muito interessante, é considerado hoje também por muitos o maior time da história do Brasil de todas as Copas, pelo elenco que o Brasil tinha, pelos jogadores, principalmente o sistema defensivo, de uma Copa também que ficou marcada por conta também dos gols e também a despedida do Pelé, né? Já saindo aí, se despedindo da seleção brasileira. Certo, o Pelé, né? Eu nasci em 87, mas acompanho futebol há muitos anos mesmo. Nossa, sou louco por futebol. E todos os comentaristas que eu vejo, né, renomados, falou de Pelé. Pelé ou Messi? O cara até dá risada. Pô, Pelé, cara, não tem. Pelé ou Maradona? Pelé. Pelé ou Cristiano Ronaldo? Muda de assunto. Todo mundo fala que o Pelé foi o maior disparado. É raridade, ó, tem que revirar a televisão, o Google aí para achar alguém que fale que o Pelé não é o maior jogador de todos os tempos. Realmente, monstro mesmo do futebol. E fechar aí, só um detalhe, a gente viu o Pelé em 70 se despedindo e hoje a gente vê também uma geração se despedindo do Cristiano Ronaldo e Messi, né? Dois jogadores que podem estar praticamente indo para sua última Copa do Mundo por conta da idade, então que vai deixar um legado muito grande também para essa geração, os dois jogadores que tiveram esse embate, né, por muito tempo entre os melhores do mundo. Com certeza, para encontrar uma outra dupla dessa vai ser difícil. Bom, passando agora aqui para a Copa, nosso amigo falou Copa de 70, indo para 74, eu até falei esses dias aqui no programa, vou ser breve, a curiosidade de 74 é que tinha duas Alemanhas, né? Tinha o Muro de Berlim, tinha a Alemanha Ocidental e Oriental. Elas chegaram a se enfrentar na Copa, a Alemanha Oriental chegou a vencer por 1-0, mas quem foi campeã mesmo foi a Alemanha Ocidental, que venceu a Holanda por 2-1. O craque da Copa foi Johan Cruyff, né? A Holanda chegou na final, mas não venceu. O Cruyff, do Barcelona, que deu toda aquela estrutura, né, para o estilo de futebol com o Barcelona, com o Guardiola, tá? Fui breve aqui porque falei isso aqui esses dias, né, alguns domingos atrás. Passando para 78, a Argentina, Copa na Argentina, a Argentina foi campeã e um resultado bem suspeito foi que a Argentina venceu o Peru por 6-0, num jogo que ela precisava vencer por um placar bem elástico para avançar para a final. E todo mundo até hoje desconfia se o jogo foi manipulado, o que aconteceu, porque 6-0. Nesse caso, com essa vitória da Argentina, o Brasil foi disputar o terceiro lugar e venceu a Itália por 2-1. E a Argentina do Mário Kempes venceu 3-1 a Holanda na final. Em 82 aqui, Copa na Espanha, o Brasil não passou nem da fase de grupos. A Copa do Paulo Rossi, que o Paulo Rossi fez 3 gols na seleção brasileira. O Platini se destacou bastante nessa Copa. A França foi eliminada nos pênaltis para a Alemanha por 3-3. E esse jogo França e Alemanha, com o Platini em campo, é eleito um dos melhores jogos da história do futebol e talvez o melhor jogo que o Platini já fez. Michel Platini, o francês, jogou na Juventus, foi campeão da Liga dos Campeões. Era o Zidane de antigamente, vamos falar assim, né? Bom, agora na Copa de 86, que aconteceu no México, como eu falei, em 78 a Argentina foi campeã com o Mário Kempes e em 86 foi o Maradona. O Brasil foi eliminado nas quartas de final pela França. E essa Copa de 86, o pessoal fala, o Zico perdeu o pênalti e tal. Uma observação que é muito importante, o Zico ele perdeu o pênalti no tempo normal, mas a partida foi para os pênaltis. E o Zico acertou a cobrança dele. Só que Sócrates e Júlio César erraram. Então, de certa forma, não é que o Brasil foi eliminado, o Zico errou o pênalti. O Zico errou e continuou jogando, e o jogo foi empatado, foi para a prorrogação, foi para os pênaltis, o Zico acertou o pênalti. Mas aí, como repito aqui, Sócrates e Júlio César erraram. Então o Brasil foi eliminado. Platini foi também aí um grande destaque dessa Copa do Mundo. Passando aqui para Itália, bom, né, não precisa nem falar, 86 a Argentina foi campeã. Passando aqui para 1990 na Itália, já vamos chegar em 94 aqui, pedir ajuda dos nossos comentaristas. O Brasil foi eliminado para a Argentina, gol do Canidia. Né, o pessoal já tem idade, alguma coisa assim, já lembra bem. Falando em cobranças de pênalti,
né? O Zico perdeu o pênalti, tá? O Platini também perdeu o pênalti na Copa anterior. E o Maradona perdeu um pênalti também nessa Copa do Mundo de 1990. Então o Zico perdeu, o Platini perdeu, o Maradona perdeu, é algo normal. Né? Senão fica, o cara errou um pênalti, nossa, daí é uma coisa também que acontece com todo mundo. E mais uma vez mostrando que a Argentina tinha um time bem competitivo, como eu falei, Maradona ganhou sozinho. Pô, nessa época tinha ainda o Burruchaga, o Canidia, o Goicoechea. Então, Maradona era muito bom, mas o elenco ali também era bem renomado, vamos falar assim, né? Era para ser a Copa do Van Basten, eu gosto muito do Van Basten, fez história no Milan, campeão da Liga dos Campeões, chegou na Copa sendo artilheiro do campeonato italiano, não venceu nenhum jogo pela Holanda e não fez nenhum gol. O atacante Van Basten, que sofreu muito com lesões e abandonou o futebol devido muito mais às lesões, né? Não era o Ronaldo Fenômeno, que ainda com lesões voltou e fez tudo o que fez. Por isso que quando você começa a entender mais a história, você vê quanto o Ronaldo Fenômeno jogou bola mesmo. Porque você pega craques como o Van Basten, lesionou, não teve mais jeito. Final de 1990, a Alemanha ganhou da Argentina por 1-0. Bom, agora 94, voltando para os nossos comentaristas. Pode falar, Keila. Na Copa de 94, né, o Brasil não foi tão bem nas eliminatórias. O Parreira já chegou até a desistir de ser técnico, mas o Zagallo, os jogadores insistiram para ele continuar. Inclusive o Zagallo não queria convocar o Romário. E essa Copa o Romário colocou a Copa debaixo do braço. Ele com o Bebeto. Dos 11 gols que o Brasil fez, 8 foram da dupla, sendo 5 do Romário e 3 do Bebeto. O Brasil deslanchou e foi o primeiro tetracampeão, né? Romário e o Baggio eram os jogadores que seriam cotados para ser os melhores da Copa, né? E graças a Deus o Baggio chutou aquele pênalti para fora e o Brasil se tornou tetracampeão, primeiro, né? E você, Marcelo, o que lembra dessa Copa? Não sei se já era nascido. Não, eu sou de 99, né? Mas acho que a dupla Romário e Bebeto, né? Foi o que ficou mais marcado, fizeram muitos gols e uma Copa que tem essa lembrança por ter o tetracampeonato da seleção brasileira. Certo, certo. Bom, avançando para 98 aqui, eu só queria falar alguns nomes que disputaram 98. Zidane, Roberto Baggio, Marcelo Salas, Vieri, Trezeguet, Henry, Raul do Real Madrid, o segundo maior artilheiro da história do clube. Bergkamp, Kluivert, Klinsmann, Scholes, Beckham, Owen, Crespo, Batistuta, Ortega, Zanetti, Davids. Poxa, muito craque, muito cara, ó, na minha modesta opinião, nem compara com a Copa do Mundo de 2022. Pegar todos esses caras aqui, nossa, o jogo que você colocasse na TV, a partida que você assistisse era totalmente empolgante, assim, era muito cara bom mesmo, até um alerta, assim, futebol, né, aquele futebol técnico, pô, que dava gosto mesmo você ver. Nossa, eu diria que decaiu bastante aqui na minha humilde opinião. Bom, sem contar com a seleção brasileira, né? Se falar os caras da seleção brasileira, que misericórdia. Final, a França venceu por 3-0. Voltando aqui para o Brasil campeão em 2002. Fala aí, Marcelo. Acho que 2002 ficou marcado muito pela questão da família escolar, né? O Filipão ali, paizão de todos os jogadores. E o que me chama a atenção também é que essa Copa de 2002, eu acho que foi uma Copa que você tinha muitos jogadores que atuavam aqui no Brasil e que eram titulares da seleção. Hoje em dia a gente vê isso difícil, muitos jogadores vindo da Europa. Você tinha o Marcos, por exemplo, voando na época no Palmeiras, agarrando muito, pegou muito naquela Copa. E lá na frente também Rivaldo, né, que fez uma Copa do Mundo também espetacular, Ronaldinho. E eu acho que também a redenção do Ronaldo, né? O gol na final, tudo que ele representou para a seleção brasileira. A gente sabe que era um esquema bem diferente, né? O Filipão gostava de jogar com 3 zagueiros, jogava um 3-5-2. E lá na frente ele tinha o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho, que praticamente também do meio para frente, assim, vamos dizer, que levaram aquela Copa para o Brasil. Foram bem incisivos nos jogos da seleção brasileira. Ok, e você, Keila, lembra assim, alguns detalhes? Já tinha nascido? Já tinha. Não, o Brasil nessa Copa foi sensacional. O Brasil foi campeão de forma invicta, sem perder nenhuma partida. O Ronaldo e o Rivaldo, uma dupla sensacional. Dos 17 gols, 13 foram deles, sendo 8 só do Ronaldo. E teve um jogo muito interessante também contra a Turquia. Foi contra a Turquia, acho que. Gol de bico do Ronaldo? Foi o gol de bico do Ronaldo e tem uma foto que virou até meme do Denilson, com 4 marcadores da Turquia atrás dele, porque ele estava prendendo a bola.
E até hoje é lembrado desse momento. Perseguindo o Denilson ali, né? Ele com habilidade. Isso aí. E só um detalhe também, só acrescentar, o Brasil essa seleção do Brasil tinha no banco também jogadores como Vampeta, né? Que eram reserva, Edilson Capetinho, que também estava jogando muito na época. Então, jogadores que marcaram também e estavam no elenco. Muita gente se esquece, mas foram os jogadores que foram importantes. O Denilson, por exemplo, era um jogador que entrava meio que ali faltando 10, 15 minutos para o jogo terminar, mas que ficou muito marcado pela velocidade, né? Na época, um jogador que despontou, tanto é que foi para o Betis da Espanha, uma grande promessa, e que tinha essa questão da alegria nas pernas, ser esse jogador veloz para a seleção brasileira. Certo, também tinha um atacante Luizão, ele até sofreu um pênalti bem importante, não lembro aqui contra quem, mas que é um jogo bem complicado que ele sofreu o pênalti e o Brasil acabou fazendo o gol e vencendo. E como disse o nosso amigo, tinham tantos jogadores bons em campo e no banco de reservas que até o Alex, né? Alex do Palmeiras, do Fenerbahçe, poxa, jogou lá no Curitiba, lá na minha cidade, em Curitiba, ficou de fora da Copa porque não tinha vaga, né? Eram tantas pessoas boas. O Kaká foi para essa Copa também, no banco de reservas. Nossa, como eu falei aqui, eu li aqui alguns nomes aqui que tiveram em outros mundiais. Nossa, era um outro nível. Algo inusitado assim também, uma dica que o goleiro da Alemanha foi considerado o melhor jogador da Copa antes de uma final, o Oliver, né? E ele acaba falhando no chute do Rivaldo, ele espalma e o Ronaldo vai lá e marca. E o Brasil é o primeiro penta, né? O único. E realmente, como aquela destacou bem aqui, dizem que se a eleição, claro, deveria ser feita depois da final, né? Se tivesse feito depois da final, com certeza o Ronaldo Fenômeno seria o melhor jogador do Mundial. Apesar do Oliver Kahn ter pegado muito na Copa lá, mas bateu roupa ali no final, não tem como dar o prêmio melhor jogador para um goleiro que falha na final, apesar da grande competência dele. E a Alemanha também tinha um Ballack, né? Naquela altura, que vinha jogando muito bem, acabou ficando de fora da final ali por conta de suspensão. Era um jogador também que muita gente cogitava de ser o melhor jogador da Copa, mas ele acaba tomando ali o cartão, acaba ficando suspenso e aí não joga a final contra o Brasil, né? Certo, e também, eu que sou atleticano, o Kleberson, xaropinho, foi para a final da Copa, acertou uma bola na trave e ainda deu aquela assistência que toca, o Rivaldo faz o corta-luz, o Ronaldo Fenômeno faz o gol. É motivo de muito orgulho dos atleticanos e o Felipão, que era o técnico, retornou para o Atlético. Então, a Copa de 2002 aí traz excelentes lembranças. Bom, avançando para a Copa de 2006 agora, aquela Copa da cabeçada do Zidane, França e Itália na final. O Zidane faz o gol no Buffon, né? Uma cavadinha bonita, vai para os pênaltis, o Trezeguet perde os pênaltis, o pênalti para a França e a Itália é campeã. Né? A despedida ali daquela Kaká, Adriano Imperador, não despedida de fato, mas não é aquele time assim que você trocava de canal, colocava no jogo do Brasil, Kaká, Adriano Imperador, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho. Nossa, mesmo se o Brasil perdesse era legal assistir o jogo, porque quase nunca perdia, né? Mas era, nossa, uma elite assim, imensa mesmo. Bom, no final, como falei, a Itália foi campeã. Em 2010, na África do Sul, quem foi campeã foi a Espanha, que levou ali para o mundo de fato, né? Todo mundo já conhecia com o Barcelona, mas a Espanha levou ali para o Mundial o estilo de jogo, né, do Guardiola, o tic-tac. Né? Se alguém tinha alguma dúvida que o jogo era eficiente, ele ficou bem provado. A Espanha foi campeã em cima da Holanda, né? A Holanda do Robin ainda perde aquele gol cara a cara, mas o Iniesta vai lá e faz o gol, vencendo por 1-0. Então a Espanha dá uma aula de toque de bola, de posicionamento, de tática e vence merecidamente a Copa. Até na minha opinião, o Iniesta deveria ter sido o melhor jogador deste ano, o melhor jogador do mundo. O prêmio ficou com o Messi. O Iniesta jogou junto com o Messi no Barcelona, conquistou os mesmos títulos e fez gol na final da Copa do Mundo. Eu achei até um absurdo não dar o prêmio para o Iniesta, mas claro, ficou em boas mãos, ficou com o Messi, tá bom, ninguém vai reclamar. Né? O Brasil foi eliminado para a Holanda por 2-1. Copa do Mundo de 2014, nem vou comentar aqui, né? Deixa para lá, aquele 7-1. Copa de 2018, você lembra, você está em casa, assiste futebol, gosta de futebol? Porque eu quero puxar agora aqui o assunto mais com os nossos comentaristas para a Copa de 2022. Perguntar para Keila o que você está achando de modo geral, seja do Brasil, seja de outras seleções, o que você está vendo na Copa? Então, como eu havia falado da de 2002, 20 anos depois, acho que é a mesma expectativa que o brasileiro estava em 2002, a gente voltou a ter em 2022. Eu acredito que o Brasil vai ser campeão. É uma Copa que eu achei o nível dela um pouco abaixo das outras,
E o Flamengo é ótimo. O Brasil tem tudo para ser campeão e se tornar o único hexa. Isso, flamenguista é assim, quando eles vêm no programa, esse dia a moça aqui começou a falar de Vinícius Júnior e que o Pedro e que o Flamengo. Falei, poxa, mas mesmo quando a gente vai falar da seleção, sempre tem um flamenguista infiltrado aqui no programa e fala do Flamengo. O Flamengo é assim. Também dizendo para você que a gente está gravando esse programa na quinta-feira, então não sabemos exatamente o que vai acontecer no próximo jogo do Brasil, mas a gente acredita, né, que o Brasil vai se classificar e vai seguir adiante. Fala aí, Marcelo, do Brasil, não do Flamengo. Eu acho que chega com uma confiança muito grande, né, para levar esse hexa aí. Eu acho que o Tite acertou, assim, 95% da lista que ele convocou os jogadores, ele acha que era o que todo mundo esperava. Se você perguntar para qualquer um na rua, eu acho que era o que todo mundo imaginava mais ou menos. Ficou 2 ou 3 ali de fora, mas é discutível. E o Brasil fez uma primeira fase interessante, né? Venceu a equipe da Suíça, venceu a Sérvia, acabou perdendo para Camarões, mas estava ali com o time reserva, já pensando na segunda fase. E agora entra no mata-mata, acho que errou no momento certo, onde que tinha que errar, perdeu no momento certo e agora não pode perder, né? E é um time interessante, tem agora a volta do Neymar, então pode dar caldo ali na frente. Só acho que essa questão de o Brasil tem 2 ou 3 times titulares, eu acho que não é bem assim. Tem seleções fortes também, a gente viu isso contra Camarões, né? Quando teve que botar um time alternativo, o time não rendeu tanto, mas eu acho que eu tô bem confiante e eu acho que fica entre Brasil e França essa disputa aí para levar o Mundial. E a Argentina correndo ali por fora ali, porque cresceu muito nessa segunda fase, nessa fase de mata-mata. Certo, eu até estou mais confiante com o Brasil, como eu digo, porque não vejo os outros concorrentes tão num nível tão alto assim. A nossa amiga que falou da França, claro, a França também é muito boa, com alguns desfalques, mas se for campeão mundial também não seria nenhum absurdo. Mas não tem aquela Alemanha, ou nossa, aquela Itália, ou como eu falo, a Argentina, nem sempre o Messi joga o que fazia no Barcelona, ele faz na Argentina, para nossa sorte, senão ficar complicado. Mas em todo esse contexto e com o time competitivo que o Brasil tem, acredito que de fato hein, pode ser o campeão. E antes da gente saber o que os nossos participantes acharam de ser comentaristas por mais um dia, eu tenho um recado bem importante para você. Fala galera, a Estrela Bet foi eleita este ano a melhor casa de apostas do Brasil. A Estrela Bet também é patrocinadora de diversos times no país, entre eles Internacional, Remo e CRB. Para se cadastrar é muito fácil, basta ler o QR Code que está aqui na tela ou acessar estrelabet.com e seguir o passo a passo. Para começar a apostar, a Estrela Bet tem a opção de depósito via Pix, que cai na mesma hora na sua conta. São diversos esportes, campeonatos pelo mundo para apostar, além de cassinos e jogos virtuais. Então não perca tempo, aproveite que o dia está recheado de bons jogos, entra aí na Estrela Bet para tentar fazer aquele dinheirinho extra neste final de semana. Bom, a Estrela Bet que sempre traz presentes para os nossos participantes. Esse é o seu, Keila, e suas palavras finais, mais um dia aqui no Pega Visão. Adorei participar mais uma vez, né, desse jeito um pouco diferente, falando de Copa do Mundo. E muito obrigado pelo convite, adorei comentar. Obrigado, eu que agradeço. Aqui o seu presente, Marcelo, suas palavras finais. Bom, primeiramente agradecer a galera aqui da Band, do Pega Visão, você pela oportunidade, dizer que eu estou muito feliz, me sinto muito lisonjeado. Então é isso, quer participar do Pega Visão? Manda um direct, @Fernando Vercharres, pode vir aqui também falar de futebol. Tá bom, pessoal? É isso, até a próxima semana, fiquem com Deus, um beijo.